Você já percebeu como algumas pessoas tentam desesperadamente conquistar alguém, enquanto outras, sem parecer fazer esforço algum, simplesmente deixam marcas impossíveis de apagar? Existe algo silencioso acontecendo por trás disso. Algo que a maioria nunca percebe. Porque o desejo raramente nasce daquilo que é forçado. Ele nasce daquilo que desperta algo escondido. E talvez, neste exato momento, sem perceber, você esteja fazendo algo que toca uma parte profunda da mente dele. Algo que ultrapassa a aparência, palavras bonitas ou jogos emocionais baratos. Porque Carl Jung acreditava que as conexões humanas mais intensas não acontecem apenas no consciente. Elas acontecem em regiões invisíveis da mente, em lugares onde emoções esquecidas, desejos reprimidos e símbolos silenciosos vivem escondidos. E a pergunta que quase ninguém faz é: e se aquilo que faz alguém pensar em você, sem parar, não for aquilo que você está tentando mostrar, mas aquilo que você revela sem perceber? Talvez você já tenha vivido algo parecido. Você conhece alguém, conversa normalmente, não faz nada extraordinário, não tenta impressionar, não cria personagens, mas algo muda. Aos poucos, aquela pessoa começa a olhar diferente, agir diferente, procurar mais sua presença, criar motivos pequenos para continuar perto. E o mais estranho é que você não entende o motivo. Você pensa, mas eu não fiz nada. E talvez seja exatamente aí que mora o segredo. Porque aquilo que cria conexões profundas quase nunca grita, quase nunca faz barulho, é silencioso, é invisível. É como uma música tocando ao fundo que ninguém percebe conscientemente, mas que mexe completamente com o ambiente. Jung dizia que passamos grande parte da vida usando máscaras. Criamos versões aceitáveis de nós mesmos para sermos amados, aceitos e desejados. Mas existe uma parte escondida dentro de cada pessoa, uma parte que ele chamava de sombra. E o curioso é que muitas vezes não sentimos atração por aquilo que vemos claramente no outro. Sentimos atração por aquilo que desperta algo que estava adormecido dentro de nós. Talvez seja por isso que algumas pessoas entram na nossa vida e parecem comuns para todos ao redor, menos para nós. Porque elas tocam algo antigo, algo profundo, algo que nossa mente nem consegue explicar. E agora imagine algo perturbador. E se, sem perceber, você estiver despertando exatamente isso nele? Não através de estratégias, mensagens calculadas ou tentativas desesperadas de chamar atenção, mas através de pequenos comportamentos que parecem insignificantes. Maneiras de agir que revelam autenticidade, liberdade, mistério e uma presença que não implora para ser vista. Porque existe algo que provoca uma curiosidade quase irresistível na mente humana. Aquilo que parece real em um mundo cheio de personagens. E talvez exista um comportamento específico que faz isso acontecer com muito mais intensidade do que você imagina. Porque nos próximos minutos você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como enxerga o desejo e as conexões humanas. E talvez você descubra que aquilo que faz alguém sentir sua falta, pensar em você ou desejar sua presença cada vez mais, não é o que você faz para ser notada. Talvez seja exatamente aquilo que você faz sem perceber. E quando entender isso, talvez nunca mais veja suas relações da mesma maneira. Antes de continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Quantas vezes você tentou entender alguém, tentou decifrar sinais, tentou encontrar respostas para sentimentos que pareciam não fazer sentido? Porque se essas palavras já tocaram algo dentro de você, talvez isso não seja apenas um vídeo aparecendo por acaso na sua tela. Talvez exista uma parte sua procurando respostas que nunca encontrou em lugares comuns.
Então aproveita este momento e deixe o seu like, porque cada curtida mostra que esse tipo de conteúdo continua chegando para mais pessoas que também estão tentando compreender os mistérios da mente, das emoções e das conexões humanas. E se você ainda não faz parte deste canal, se inscreva agora, porque nos próximos vídeos nós vamos mergulhar ainda mais fundo naquilo que Carl Jung dizia sobre o inconsciente, os relacionamentos e os sinais silenciosos que mudam vidas. E enquanto você faz isso, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque eu quero saber até onde essa mensagem está chegando. Existe algo curioso sobre a mente humana que poucas pessoas entendem. Quanto mais alguém tenta desesperadamente ser escolhido, mais acaba entregando ao outro o peso da necessidade. E a necessidade possui um efeito silencioso. Ela cria pressão. Você provavelmente já sentiu isso sem perceber. Já esteve perto de alguém que parecia querer tanto sua aprovação que algo dentro de você começou a se afastar. Não porque a pessoa fosse ruim, mas porque algo parecia pesado demais. Jung observava que aquilo que tentamos controlar excessivamente começa a nos controlar primeiro. E talvez, sem perceber, muitas pessoas estejam procurando o desejo exatamente no lugar errado. O problema é que crescemos ouvindo histórias que nos ensinaram a conquistar atenção o tempo inteiro. Sorria mais. Mande mensagens, demonstre interesse, esteja disponível, corra atrás. Mas existe uma pergunta desconfortável. Por que algumas pessoas fazem tudo isso e ainda assim são esquecidas, enquanto outras entram silenciosamente na vida de alguém e deixam uma marca impossível de apagar? A resposta talvez esteja em algo que Jung compreendia profundamente. Aquilo que fascina a mente humana não é a perfeição, é o mistério. Pense em uma floresta durante a noite. O que desperta mais curiosidade? O caminho completamente iluminado ou a pequena trilha escondida entre as árvores? A mente humana foi construída para procurar aquilo que ainda não compreendeu completamente. E isso não significa manipulação. Não significa fingir ser fria ou distante. Significa algo muito mais profundo. Significa não entregar toda a sua essência de uma só vez, porque aquilo que pode ser completamente explicado perde parte da magia. Talvez seja exatamente isso que você faz sem perceber. Talvez exista uma parte sua que permanece autêntica, espontânea, livre. Você não tenta controlar cada palavra, não tenta parecer perfeita, não tenta construir uma imagem artificial o tempo inteiro. E sem perceber, você cria algo poderoso, espaço para a imaginação. E a imaginação é uma força perigosa quando entra no coração humano. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Porque aquilo que começa como curiosidade, muitas vezes se transforma em algo completamente diferente. E é nesse ponto que a maioria das pessoas não percebe que uma porta invisível acabou de ser aberta. Jung dizia que não nos apaixonamos apenas pelas pessoas. Nos apaixonamos pelas partes escondidas de nós mesmos que elas despertam. Essa é uma ideia quase assustadora quando pensamos profundamente sobre ela, porque talvez ninguém esteja desejando apenas você. Talvez esteja desejando a sensação que nasceu dentro dele quando você apareceu. Imagine alguém vivendo a vida normalmente. Dias iguais, conversas iguais, emoções repetidas. Então surge uma presença diferente. Não porque essa presença seja perfeita, mas porque desperta algo esquecido, algo que estava dormindo, talvez uma sensação de paz, talvez liberdade, talvez alegria, talvez uma parte dele que existia antes das dores e dos medos. E aqui está algo curioso. A mente quase nunca identifica isso conscientemente. Ela apenas sente, ela cria vontade de estar perto, cria curiosidade, cria saudade sem motivo aparente.
A pessoa pensa que sente falta do outro, quando muitas vezes está sentindo falta daquilo que voltou a sentir dentro de si mesma. Talvez você já tenha vivido isso. Encontrou alguém e, de repente, parecia que sua vida tinha mais cor. Não porque a pessoa fez algo extraordinário, mas porque despertou algo que estava esquecido. Jung chamava isso de projeção. Nós enxergamos no outro aquilo que nossa alma procura silenciosamente. E agora talvez você esteja começando a entender algo importante, porque o desejo mais intenso quase nunca nasce de algo visual. Ele nasce daquilo que mexe com regiões invisíveis da mente. E existe um detalhe específico que torna isso ainda mais forte. Existe uma energia silenciosa que surge quando alguém não está tentando desesperadamente ser amado. E isso muda completamente tudo. Porque pessoas que carregam uma necessidade constante costumam transmitir uma mensagem invisível. Por favor, me escolha. Mas pessoas que aprenderam a existir por si mesmas transmitem algo diferente. Eu já sou inteira. E existe algo quase magnético nisso. Não porque a pessoa esteja tentando parecer superior, mas porque ela deixa de correr atrás de aprovação o tempo inteiro. Jung acreditava que o processo mais importante da vida era a individuação. Tornar-se quem realmente somos, sem máscaras criadas apenas para agradar os outros. Talvez seja exatamente aí que algo começa a acontecer sem você perceber. Porque quando alguém encontra uma pessoa que parece confortável dentro da própria essência, algo se move internamente. Em um mundo onde quase todos estão representando personagens, a autenticidade parece rara, e coisas raras despertam atenção. Coisas raras despertam curiosidade. Coisas raras permanecem na memória muito mais tempo do que coisas comuns. Não porque sejam mais bonitas, mas porque parecem verdadeiras. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro dele. Algo que pode explicar por que certas pessoas continuam ocupando espaço dentro da mente de alguém, mesmo quando estão longe. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós aparece diante de nós como destino. Pense por um instante sobre isso. Talvez algumas pessoas não entrem em nossa vida apenas para serem amadas. Talvez apareçam para revelar partes escondidas que nem sabíamos que existiam. Quando alguém desperta emoções intensas, nem sempre isso acontece porque existe amor imediato. Às vezes acontece porque algo dentro daquela pessoa foi tocado profundamente, algo antigo, algo que estava esquecido há muito tempo. É por isso que algumas conexões parecem desproporcionais. A pessoa pensa em você sem entender o motivo. Lembra de pequenas coisas que você disse. Volta em conversas antigas. Cria lembranças em silêncio. E quanto mais tenta entender racionalmente, menos consegue. Porque certas conexões acontecem em níveis que a lógica não alcança facilmente. Jung acreditava que grande parte da nossa vida é guiada por movimentos inconscientes que raramente percebemos enquanto estão acontecendo. Mas existe algo que torna tudo isso ainda mais intenso. Algo que pode transformar curiosidade em desejo crescente sem que ninguém perceba quando a mudança começou. O desejo verdadeiro possui uma característica que quase ninguém percebe. Ele cresce no espaço, não na prisão. Quanto mais algo parece obrigatório, menos a alma se aproxima. Mas aquilo que permanece livre cria algo poderoso dentro da mente humana. Talvez seja por isso que algumas pessoas continuam presentes mesmo quando não estão perto. Porque elas nunca tentaram forçar espaço dentro da vida de alguém. Elas simplesmente existiram de maneira verdadeira. Jung dizia que aquilo que toca a alma possui um efeito estranho. Não desaparece facilmente. Permanece silenciosamente trabalhando dentro da mente, como uma semente crescendo debaixo da terra enquanto ninguém percebe.
E talvez, neste momento, você esteja entendendo algo que muda completamente a forma de enxergar relacionamentos. Talvez aquilo que faz alguém te desejar cada vez mais não seja uma estratégia secreta, uma frase perfeita ou um jogo emocional. Talvez seja algo muito mais profundo. Talvez seja a sua capacidade de despertar vida dentro de alguém sem sequer perceber que fez isso. E existe algo que torna tudo isso ainda mais intrigante. Porque muitas pessoas acreditam que o desejo cresce pela presença constante, pelas mensagens frequentes ou pela necessidade de estar o tempo inteiro na mente de alguém. Mas Jung observava algo diferente sobre a natureza humana. Aquilo que possui valor real raramente precisa provar sua existência o tempo todo. O sol não pede para ser notado. Ele simplesmente aparece e ilumina tudo ao redor. E talvez a sua maior força nunca tenha sido aquilo que você tentou mostrar. Talvez tenha sido aquilo que você carregou naturalmente sem perceber. Pense em algo que acontece em quase toda conexão profunda. Existe um momento em que a pessoa começa a se perguntar sobre você quando você não está presente. E perceba algo importante. O desejo não cresce apenas no encontro. Muitas vezes ele cresce na ausência, cresce nos espaços vazios, cresce nos silêncios. Porque a mente humana possui uma característica curiosa. Ela tenta completar aquilo que ficou inacabado. Ela retorna para aquilo que não conseguiu compreender completamente. Talvez você já tenha vivido isso. Você sai de uma conversa aparentemente simples. Nada extraordinário aconteceu. Nenhuma declaração, nenhum momento cinematográfico, nenhuma cena digna de um filme. Mas horas depois, aquela pessoa volta na sua mente. Depois, volta novamente. E novamente. E você se pergunta, por que estou pensando nisso? E é exatamente aí que algo invisível acontece. Porque algumas pessoas não ocupam espaço pela intensidade do momento. Elas ocupam espaço pelo significado que deixaram. Jung dizia que símbolos possuem uma força misteriosa. Um símbolo nunca entrega tudo imediatamente. Ele convida a mente a retornar. Ele cria camadas, e algumas pessoas se tornam exatamente isso na vida de alguém. Um símbolo vivo. Não porque planejaram ser, mas porque despertaram sentimentos que a outra pessoa não consegue explicar totalmente. E aquilo que não pode ser explicado facilmente cria uma força silenciosa difícil de ignorar. Mas existe uma revelação ainda mais profunda. Porque talvez o maior erro não seja tentar fazer alguém sentir desejo. Talvez o maior erro seja esquecer de algo essencial. Pessoas que passam a vida inteira tentando ser escolhidas geralmente abandonam a si mesmas no caminho. E Jung acreditava que o encontro mais importante da vida nunca acontece entre duas pessoas. O encontro mais importante acontece quando alguém finalmente encontra sua própria essência. E quando isso acontece, tudo começa a mudar. E é exatamente nesse ponto que algo inesperado acontece. Porque quando uma pessoa começa a encontrar sua própria essência, ela muda sem perceber. Sua energia muda, seu olhar muda, sua presença muda. Ela para de entrar em lugares perguntando silenciosamente, será que vão gostar de mim? E começa a entrar perguntando, será que eu estou sendo verdadeira comigo mesma? Parece uma mudança pequena, quase invisível, mas transforma completamente a maneira como os outros a enxergam. Porque existe uma diferença profunda entre alguém que busca aprovação e alguém que encontrou paz dentro da própria existência. Jung acreditava que grande parte do sofrimento humano nasce da distância entre aquilo que somos e aquilo que fingimos ser. Quanto maior a máscara, maior o vazio. E talvez seja por isso que algumas pessoas, mesmo sendo admiradas por muitos, continuam sentindo solidão.
Elas estão sendo amadas por personagens que criaram, não por quem realmente são. E existe algo extremamente cansativo em sustentar uma versão artificial de si mesmo durante muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a alma começa a pedir socorro em silêncio. Talvez você conheça alguém assim. Alguém que parece ter tudo para chamar atenção, mas cuja presença desaparece rapidamente da memória das pessoas. E talvez também conheça alguém completamente diferente. Alguém que nem tenta ser o centro de tudo, mas quando entra em um ambiente parece carregar algo impossível de explicar. Não é aparência, não é status, não é perfeição, é presença. E presença verdadeira possui algo que a mente humana percebe imediatamente, mesmo quando não consegue colocar em palavras. Porque pessoas autênticas criam algo raro, segurança emocional. E em um mundo onde quase todos escondem o que sentem, usam máscaras e vivem tentando parecer fortes o tempo inteiro, encontrar alguém que simplesmente existe de forma verdadeira parece quase uma descoberta preciosa. Sem perceber, a pessoa começa a associar paz à sua presença. Começa a associar liberdade à sua companhia. E existe algo que precisa ser entendido. Ninguém esquece facilmente aquilo que faz sentir algo que estava faltando há muito tempo. Mas ainda existe uma última peça desse quebra-cabeça. Porque talvez o desejo mais intenso não nasça quando alguém percebe sua beleza, suas palavras ou sua atenção. Talvez ele comece exatamente no instante em que alguém sente que perto de você pode finalmente baixar as próprias defesas. E quando isso acontece, a conexão deixa de ser apenas algo que toca a mente e começa a tocar lugares muito mais profundos. Talvez agora você esteja percebendo algo que esteve diante dos seus olhos o tempo inteiro. Talvez aquilo que faz alguém desejar sua presença nunca tenha sido uma técnica secreta, uma frase perfeita ou uma tentativa desesperada de prender alguém ao seu lado. Talvez o que realmente toca as pessoas seja algo muito mais raro: a autenticidade. A capacidade de existir sem pedir permissão para ser quem você é. Porque no final das contas, aquilo que nasce da verdade possui uma força silenciosa, que não precisa lutar para permanecer. Carl Jung acreditava que aquilo que procuramos nos outros, muitas vezes, é um reflexo daquilo que perdemos dentro de nós mesmos. E talvez seja por isso que algumas pessoas atravessam nossa vida como uma simples lembrança, enquanto outras deixam marcas profundas que permanecem mesmo quando o tempo passa. Não porque foram perfeitas, não porque disseram tudo certo, mas porque despertaram partes adormecidas da alma, partes que estavam esperando silenciosamente para voltar a respirar. E talvez a pergunta nunca tenha sido: como fazer alguém me desejar mais? Talvez a pergunta verdadeira seja outra: quem eu me tornei enquanto tentava ser desejada? Porque existe algo que poucas pessoas percebem. Quando você passa tempo demais correndo atrás da atenção dos outros, pode acabar se afastando de si mesma. E não existe vazio maior do que perder a própria essência tentando conquistar alguém. Pense nisso por um instante. Algumas pessoas entram na sua vida como vento. Elas passam, fazem barulho e desaparecem. Mas outras chegam como sementes. No começo, parecem pequenas, quase invisíveis, mas permanecem crescendo em silêncio dentro de lugares profundos que ninguém consegue enxergar. E talvez o desejo verdadeiro seja exatamente isso. Não algo que invade, prende ou força, mas algo que floresce naturalmente onde encontrou verdade. E antes de sair daqui, eu quero deixar uma pergunta ecoando dentro de você. Será que as pessoas realmente se apaixonam por quem tentamos parecer? Ou por quem somos quando paramos de nos esconder? Se essa mensagem tocou algo dentro da sua alma, deixe seu like para que ela encontre outras pessoas que também precisam ouvir isso. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa enxergar o próprio valor
Se inscreva no canal para continuar essa jornada de descobertas e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e qual parte dessa mensagem falou diretamente com você. Porque às vezes uma única reflexão pode mudar completamente a forma como alguém enxerga a própria vida.